O Guimarães Rosa, na sua carta para o João Condé sobre os textos do Sagarana, ele foi bem sincero no que diz respeito ao Sarapalha. Ele falou que se lembrava pouco dela e que possivelmente foi a história que ele menos gostou no texto. Isso não quer dizer que a história seja ruim, quer dizer que o autor não gostou tanto assim, certo? Qual que é a grande questão do Sarapalha e por que ele é interessante pra gente? No Sarapalha, a gente vai ter uma doença sendo tematizada, a maleita, que a gente conhece por malária. Então, é muito interessante nesse texto a forma com que o Guimarães Rosa, ele magistralmente vai pintar a doença, a malária. Então, a forma com que ele apresenta a própria doença, de acordo com a visão sertaneja, como que ele fala dos vetores de transmissão e principalmente como que os sintomas se manifestam nos personagens e como que esses sintomas vão escalonando. Toda essa questão ali de contexto, de contexto biológico ali, ela vai penetrar na narrativa de maneira magistral. O Guimarães Rosa mandou muito bem nisso aí. É interessante pra gente no Sarapalha também a questão da dilatação do tempo. Ele é um texto que parece que não passa, parece que as coisas não acontecem. E de fato, o andamento da narrativa aqui, ele é extremamente expandido, o tempo é completamente expandido. A gente acompanha a narrativa, né, a narrativa do tempo da narrativa, poucas coisas acontecem nela, e dentro dessa narrativa existe ainda o resgate por meio de flashbacks de uma outra narrativa também, que diz respeito a esses personagens. Então, a construção temporal do Sarapalha é muito interessante, é bem feitinha e é interessante a gente perceber como que essa construção temporal afeta no próprio texto mesmo. É interessante aqui também que, assim como em outros textos do Sagarana, a gente tem uma construção de enredo que parece que é no conta-gota. Quer dizer, alguns fatos são pingados de vez em quando, no meio de grandes interrupções de outras coisas acontecendo, e a gente vai montando aos pouquinhos, como se fosse um quebra-cabeça, o que aconteceu, quais são os eventos que vão que estão envolvidos nessa narrativa. É bem interessante essa forma, então, esse gotejamento de fatos narrativos ao longo do texto, e a gente começa a montar eles e a tentar entender o todo dessa história sendo contada, ok? Além disso, no Sarapalha, a gente vai ter uma grande proporção de não ditos ou de coisas subentendidas, né? A gente vai ter interrupções, vai ter lacunas, e a gente, enquanto leitor, vai ter que se virar para conseguir preencher essas lacunas, para conseguir juntar os poucos dados que a gente tem desse enredo em uma história só. Isso aí também é uma proposta bem interessante da construção desse conto. Também é interessante olhar para a caracterização do espaço, como que o lugar onde os personagens estão é construído. Nós vamos ter essa grande quantidade de recursos que Guimarães Rosa tinha para pintar um cenário, né, para descrever minuciosamente um cenário. A gente vai ter bastante palavras, né, um léxico bastante rico e bastante carregado de palavras comuns entre os sertanejos. Então, algumas espécies de fauna, de flora, não vão ser conhecidas pela gente, porque a gente precisava estar nesse espaço físico também para conhecê-las, né? Mas perceber como que esse espaço ele também acaba sendo dilatado, assim como o tempo, né? Então, perceber essa junção desses elementos da narrativa para a construção de um sentido maior operam. E, em último lugar, é interessante, e eu chamo bastante atenção para a forma com que o código de honra existe ali e é referido, né? Como que essas pessoas, né, são dois personagens principais, como que eles se relacionam com esse código de honra, como que eles lidam com essa situação que envolve uma moral e uma honra própria para eles, ok? Prestando atenção nessas coisas, a sua interpretação do texto vai ser mais profunda. Boa leitura do Sarapalha!